Olá, meu povo, tudo bem? Meu nome é Verusca Aragão, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Geralmente eu posto mais vídeos lá no Instagram, mas como eu acredito que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, então eu decidi trazer ele aqui para o meu canal do YouTube. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre maternidade da perspectiva de quem ainda não é mãe, tá? O que me motivou a fazer esse vídeo foi uma campanha do O Boticário para o Dia das Mães, da perspectiva de uma tentante. Isso me motivou a falar sobre esse tema. É um tema que eu já gostaria de falar há um tempo, mas confesso que eu fiquei um pouco relutante, porque falar desse tema é falar sobre a minha própria vida. Mas decidi, então, bora lá. Nesse vídeo eu gostaria de abordar 3 pontos específicos. O primeiro, e aí eu tô com um roteiro aqui, porque o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, então para que eu consiga falar aí de repente tudo que eu gostaria de abordar nesse vídeo. O primeiro ponto eu gostaria de falar sobre o tem que está muito relacionado a nós, mulheres. O segundo ponto, eu gostaria de falar sobre as mulheres que ainda têm dúvida se querem ser mãe. E o terceiro ponto, que seria falar sobre mim mesma, sobre tentantes. O que é ser uma tentante e o quanto isso impacta na nossa vida. Vamos juntas? O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é sobre o tem que. É incrível como esse tem que está muito relacionado à vida da mulher. De um lado estão as pessoas que dizem: você tem que ser mãe, você nasceu mulher, uma vez que você nasceu mulher, você precisa ser mãe. Do outro lado nós temos o outro extremo: você não tem que ser mãe, você não precisa ter filhos, não tenha filhos, isso vai atrasar a tua vida, isso vai estragar a tua vida. E aí a pergunta que a gente deveria se fazer é: o que é que você quer? Para além daquilo que as pessoas acreditam que você deveria fazer com a sua própria vida. Você já se fez essa pergunta? Eu acho que nós não temos que nada. Nós temos que fazer aquilo que faz sentido pra gente. Mas a minha pergunta é: você está decidindo sobre aspectos tão importantes da tua vida com base naquilo que você quer ou com base naquilo que o teu entorno quer? Pense sobre isso. Seja para ter ou seja para não ter, você precisa tomar essa decisão com base nos teus valores e nos teus princípios. Mulher, cuidado para que você não tome uma decisão pautada naquilo que as pessoas estão falando para você que faz sentido. Sempre filtre tudo aquilo que você está ouvindo com base nos teus valores e com base no que faz sentido para você. Pense sobre isso. Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você, com base nos teus valores e nos teus princípios. Primeiro ponto. E aí agora eu quero falar com você, mulher, que ainda não sabe se você quer ou não ser mãe. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar é ciência, né? Eu acho que você tem tempo para decidir e você não deve tomar nenhuma decisão com pressa, sem pensar em todas as possibilidades, mas eu acho que você precisa saber a realidade. Porque eu acho que quando a gente tá com os pés na realidade, fica mais fácil de a gente pensar sobre. E por que eu digo isso? Porque nós, mulheres, muitas vezes iniciamos ali a nossa prevenção à gravidez na adolescência. Por quê? Porque muitas de nós começamos a tomar contraceptivo na adolescência. Aí a gente usa para melhorar as acne, para mulheres que têm fluxos intensos, são N situações, às vezes até mesmo para prevenir uma gravidez na adolescência, e eu acho que isso é muito positivo. Mas o fato é que nós iniciamos ali o nosso processo de prevenção à gravidez na adolescência. E o que a gente acaba compreendendo? Que uma vez que você está tomando o remédio para não engravidar,
Qual que é a lógica? A lógica é que se eu parar de tomar medicação, logo eu vou engravidar. Isso vai ser rápido. E aí a gente tem algumas experiências que são isoladas no senso comum que reforçam em nós essa ideia de que se você parar a medicação, você vai engravidar. É um fato. Mas vamos para os dados da realidade, para a ciência. O fato é que mulheres até os 35 anos de vida, né, tem por ciclo menstrual a probabilidade de engravidar de 20 a 25% de chance se o casal tiver relações sexuais frequentes sem proteção durante o período fértil. Então, vamos pensar assim que 20 a 25% não é um número tão exorbitante assim. Isso até os 35. Quando nós chegamos aos 35 anos de idade, esse percentual ele cai para de 10 a 15% a cada ciclo. E quando nós chegamos aos 40, nós temos a probabilidade de engravidar a cada ciclo de 5%. É isso que eu estou te falando, 5%. Aí a minha pergunta para você é: o teu médico já falou com você sobre isso? A tua médica já falou com você sobre isso? Você já ouviu isso nas suas consultas ginecológicas? Não. Sabe por quê? Porque a gente realmente tem essa ideia de que é fácil engravidar. E sabe por que essa ideia é reforçada? Eu acho que agora tá mudando um pouquinho, mas essa ideia é reforçada por quê? Porque as mulheres que têm dificuldade para engravidar, elas não falam. E eu entendo elas não falarem, porque elas são muito julgadas. Esse vai ser o tema do terceiro ponto do vídeo, então eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Mas aqui eu quero atentar para um dado da realidade e eu acho que a gente precisa levar isso em consideração. Por quê? Para que você pense sobre isso enquanto você ainda está aqui nos 20, 25%. Porque depois as coisas podem ficar um pouco mais complexas. E aí, o que eu gostaria de trazer também para que você pense é certeza absoluta de que você vai entrar para a maternidade, que vai dar tudo certo, você não vai ter. Esse é um ponto. Por quê? Porque não tem como você ter certeza absoluta de algo que você ainda não viveu. Mas o que eu diria para você que tem dúvida? Primeiro, estude sobre fertilidade. Esse é o primeiro ponto. Você precisa saber quais são as suas chances reais e até quando você pode esperar. Né? Até quando é seguro você postergar aí esta tomada de decisão. Tá? Esse é um ponto significativo que eu acho que vale a pena a gente pensar. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para você que ainda tem dúvida, é busque nos teus valores o porquê ter filhos e o porquê não. Pense nisso a partir daquilo que faz sentido para você. E isso precisa estar pautado nos teus valores e nos teus princípios. Cuidado com quem você ouve. Cuidado para você não tomar uma decisão pautada na experiência alheia. Por quê? Porque às vezes a gente teve na nossa própria história, porque às vezes a maternidade da tua mãe não foi feliz, às vezes ela jogou sobre você a frustração da maternidade dela e você está tomando uma decisão com base na experiência que não é tua. E aí você às vezes se priva de olhar experiências que foram positivas, porque provavelmente você tem essas experiências no teu entorno. Então ouça também as pessoas que são felizes na maternidade. E por que elas são felizes? Eu acho que vale a pena você ouvir os dois lados. Também eu acho que vale a pena você entender as reais dificuldades da maternidade, porque a gente não vai florear aqui o pavão e dizer que a maternidade não tem as suas lutas. Sim, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, mas também tem as suas glórias, tem a sua beleza, e tudo isso é um combo que vem junto.
E eu acho que vale a pena você ouvir os dois lados, você pensar sobre isso não só a partir das experiências das pessoas que estão à sua volta, mas a partir dos teus próprios valores, para que você decida com base no que é importante para você. Por quê? Porque seja para ter o filho, seja para não ter o filho, só você que vai lidar com as consequências da tua tomada de decisão. Então, que seja algo feito por você com base no que é importante para você. Eu acho que isso é importante e faz sentido nós pensarmos sobre isso. E aí, agora, vou compartilhar com vocês sobre o processo de ser uma tentante. Hoje eu sou essa pessoa, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Eu casei, tem 2 anos, eu casei com 36 anos e o meu marido já sabia que a gente ia casar e a gente já ia começar as tentativas. Por quê? Que aí eu vou te falar da minha experiência. Eu sempre quis ser mãe. Eu acho a maternidade um dom divino. Eu sempre quis viver essa experiência. E aí você pode até falar para mim, mas você pode ser mãe através da adoção? Sim, é uma possibilidade que não está descartada. Mas eu sempre sonhei em gestar. Viver esta experiência, para mim, é algo sublime. Você ter um serzinho dentro do seu ventre, a maternidade me encanta, a gestação me encanta. Eu sou apaixonada por mulheres grávidas. Eu sou a maluca do querer sentir o bebê mexendo, porque eu acho isso um dom divino. Você não sabe quando começa, mas você sabe que a vida está ali e é algo que não se explica. E só quem vive sabe como que é. E essa sempre foi a minha vontade. Então, eu tenho um sonho de gestar. Então, desde que nós casamos, automaticamente nós começamos a tentar, né? E aí, quando eu entrei nesse lugar de tentante, o que eu acreditava, porque é o que o senso comum nos faz acreditar. E aí eu tenho até experiências, né, próximas à experiência da minha mãe. Minha mãe, eu tenho um irmão mais novo, ela parou a medicação em 1 mês, no outro ela estava grávida. Então, afinal de contas, o que nós pensamos? Parou a medicação, você engravida. Mas essa não é a realidade dos fatos. E o fato é, que foi o que eu falei, que a cada ciclo, antes dos 35, nós temos de 20 a 25% de chances de engravidar de forma natural. Isto é um fato. Mas o fato é, eu casei com 36, então eu não tinha como tentar antes, porque dentro daquilo que faz sentido para mim, eu só tentaria a gestação a partir do matrimônio, a partir do casamento. E eu não estou dizendo que precisa ser assim, eu estou falando da minha experiência e eu estou falando daquilo que faz sentido para mim a partir dos meus valores e dos meus princípios. Pois bem, casei e me tornei uma tentante. E aí, meu povo, quando você entra nesse lugar, aí você descobre o que é ser uma tentante. E hoje eu compreendo porque muitas mulheres vivem esse processo de forma solitária, porque é muito difícil. Eu dou graças a Deus que eu tenho conhecimento da psicologia e tenho a minha espiritualidade para me ajudar a lidar com esse processo. Mas quem não tem, é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque quando você se torna uma tentante, automaticamente as pessoas atribuem a você algumas culpas. Eu acho que elas nem percebem que fazem isso, mas fazem. Exemplo, a partir do momento que você é uma tentante, você não pode conversar das suas angústias de forma livre. Sabe por quê? Porque quando você fala que você tem medo, que você tá ansiosa, automaticamente a pessoa já fala, mas se você ficar ansiosa, você não vai engravidar. Você não pode ficar ansiosa. E aí eu te pergunto, todo ciclo a gente está tentando e aí a gente espera que a menstruação não desça.
e a menstruação desce. Você acha que tem como a gente não ficar ansiosa e a gente não ficar frustrado? Você já esperou por algo e aquele algo não aconteceu? O que que isso te causa? Você vai dizer pra mim que você não fica ansiosa? Que você não tem medo? Que você não fica frustrado? E por que que a gente não pode sentir isso, mas a gente não pode? Porque automaticamente, se a gente sente, o que que as pessoas dizem? Que é nossa responsabilidade. Que a gente não tá engravidando porque a gente tá ansiosa horas. E aí você percebe como é difícil para a mulher que é uma tentante compartilhar sobre a sua dor e a sua experiência? Porque ela não é acolhida. Ela não é acolhida. Porque quando ela fala sobre isso, aí se você fala que você tá usando a tabelinha, ou se você tá ali tentando mapear os seus dias férteis, não, você não pode se apegar a isso, porque isso é isso que tá te atrapalhando. E aí, a mulher, ela vai cada vez mais silenciando, porque ela não consegue conversar sem que ela seja julgada. Esta é a experiência de uma tentante. Ela não é acolhida. Ela não tem acolhimento. Esta é a realidade dos fatos. E eu não falo isso do lugar de uma pessoa que atendeu, porque eu atendi muitas mulheres tentantes. Eu falo isso do lugar de uma pessoa que está vivendo. Igual eu sou cristã. Se eu falar sobre as minhas dores, como que isso é difícil para mim, as pessoas já vão me julgar porque eu não tenho fé. Você não tem fé. Por isso que você está vivendo o que você está vivendo. Porque a sua fé tá pouca. Você precisa ter mais fé, irmã. Olha o julgamento aí. Então, ser uma tentante é uma experiência muito difícil, muito dolorida e muito solitária. Aquele vídeo do Boticário, a propaganda deles de Dia das Mães, sobre a experiência de uma tentante, é a realidade dos fatos. Só quem passa vive e sabe como que é difícil lidar com isso e como que é uma experiência solitária, porque você não tem muito com quem conversar, porque você inevitavelmente vai ser julgada, inevitavelmente as pessoas vão atribuir a você uma responsabilidade que você não tem, porque afinal de contas não há o que você possa fazer para mudar essa experiência. Você não controla o dom da vida. A única coisa que você pode fazer é se predispor a ter relações sexuais com o teu esposo para que de repente você tenha maior probabilidade. Ou você pode passar por um processo de FIV, mas isso também não é garantia de gravidez. Quantas pessoas fazem 1, 2, 3, 4 FIVs para quem sabe aí conseguir? Então não é garantia, porque o dom da vida não pertence a nós. Mas é uma experiência muito difícil. E aí, o que eu gostaria de falar para você é como que eu tenho vivido essa experiência? O que que eu faço para lidar com isso? Primeiro de tudo, eu uso a minha espiritualidade, eu uso a minha fé, acreditando que Deus tem um controle soberano de todas as coisas, independente daquilo que possa ou não acontecer, porque é um fato, é uma realidade. Eu posso não gestar, esta é uma realidade, esta é uma probabilidade. Mas todavia o Senhor é soberano e o Senhor sabe de todas as coisas. Essa é a certeza que repousa no meu coração. Quer dizer que é sempre fácil? Não. Porque tem dias que são difíceis. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente não entende, tem dia que a gente às vezes se revolta do porquê, porque espera, porque não acontece com a gente. São muitas emoções. E eu uso a minha espiritualidade para lidar com isso. Uso também todo o conhecimento que tenho da psicologia também para trabalhar os meus pensamentos acerca disso. Por quê? Porque o que eu não aceito? Eu não aceito paralisar a minha vida em prol deste objetivo. E aqui vai a dica para você.
para como que você lida, né? Como que você pode lidar com isso? Espere vivendo, não espere esperando. Porque eu acho que essa é a maior dificuldade de uma tentante. Quando você espera esperando, ou seja, tudo na tua vida gira em torno da maternidade, das tentativas, de você estar ali esperando essa gestação acontecer. A melhor forma de esperar, e seja para qualquer aspecto da nossa vida, é esperar vivendo. E é assim que eu decidi passar por esse processo. Então, eu sou uma tentante, ou seja, eu sou uma pessoa que quer ter filhos, mas eu não sou só isso. Eu sou psicóloga, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou cristã. São tantas outras áreas da minha vida que podem ser desenvolvidas enquanto eu estou neste processo de tentativa, e é esta dica que eu dou para você, mulher, que está passando por esse processo. Primeiro, busque desenvolver a tua espiritualidade. Isso vai te ajudar a lidar com esse processo de espera. Segundo ponto, busque terapia, busque um lugar seguro para que você possa falar sobre tudo o que você sente, sem julgamento, sem que as pessoas responsabilizem você por você ainda não conseguir engravidar. A terapia vai te ajudar a lidar com os teus pensamentos, a lidar com as tuas frustrações, a lidar com as tuas angústias. E o terceiro ponto, espere vivendo. Viva a tua vida. Você não se resume apenas a uma pessoa que quer ter filhos. Você tem muitas outras áreas da tua vida que também precisam de atenção. Você é esposa, você é filha, você é amiga, você é empresária, você às vezes é uma profissional que está se desenvolvendo, você é estudante. Existem outras áreas da tua vida que também precisam da tua atenção e que é o que vai te dar o fôlego muitas vezes para que você continue esperando saudável. Você precisa estar saudável. Cuide da tua saúde, cuide da tua alimentação, cuide da tua espiritualidade, cuide do teu entorno, dos teus amigos, das pessoas que estão ali te apoiando nesse processo. Mas a dica de ouro é: espere vivendo. Viva a tua vida. Viva todos os aspectos da tua vida. E busque ajuda médica. Este também é outro ponto, né? Eu acho que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Se você está aí numa toada de tentativas aí e já faz aí pelo menos 6 meses, 1 ano que você está tentando, busque um médico. Não espere 2, 3, 4, 5 anos. E aí eu digo isso de mim, eu já estou em consulta com médicos, estou fazendo os meus exames, tá tudo bem, já sei sobre reprodução assistida, isso tá tudo sob controle, porque isso também é uma coisa que a pessoa da área da saúde vive, né? A gente sabe da realidade. Então eu estou fazendo a minha parte, mas eu também sei que eu não controlo o processo. Então, o que eu faço? Estou vivendo enquanto espero. E é isso que eu gostaria de incentivar você a viver. E aqui vai uma dica para você que conhece uma pessoa que está nesse processo de espera. Ouça. Seja a escuta que essa pessoa precisa. Não julgue. Não traga para essa pessoa mais peso do que ela já tem, porque ela já tem muito. A cabeça dela já tem um triplex montado eternamente a cada ciclo menstrual. Se você puder ouvi-la sem julgá-la, faça isso. Se você não puder, não atrapalha não. Não atrapalha não, porque já é difícil para ela lidar com as próprias emoções dela. Ela não precisa de alguém falando para ela que ela precisa isso ou aquilo, fazer aquilo ou aquilo outro. Não. Se você não pode, se você não tem a capacidade de ser essa pessoa que escuta sem julgamento, que acolhe, que abraça, às vezes que incentiva, fica quieto. Na dúvida, até um tolo passa por sábio quando não fala nada. Então, se você não sabe o que falar, não fale nada, apenas abrace.
tá bom? Esta é a minha contribuição, falei aqui um pouco sobre a minha própria experiência, é um desabafo, mas também espero que eu tenha conseguido aí contribuir para você, para trazer reflexões. Você não está sozinha, estamos juntas aqui nesse processo. Quando ele vai terminar, eu não sei, mas o que eu sei é que Deus é bom e que a psicologia pode nos ajudar a lidar com as demandas da vida, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Se você está passando por isso, comenta aqui, me deixa saber da tua história, me deixa saber da tua experiência. Vamos aqui contribuir para que mais mulheres tenham acesso à informação e tenham um lugar de acolhimento, que essas mulheres sejam acolhidas, é isso que a gente precisa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E feliz Dia das Mães! Para você que é mãe. Abrace, beije, viva esse momento, aproveite, viva